Olá, olá a todos! Aqui quem vos fala sou eu, Andrew, e você está no canal Física de Boteco. Desde já, curta, comenta, compartilhe para que esse projeto possa crescer ainda mais aqui na nossa plataforma do YouTube. E hoje, né, diferentemente dos vídeos que a gente faz aqui no canal, a gente tem aqui convidados, né? Da última vez eu vi que a experiência com lives e desse formato deu bastante certo. Então, por que não repetir a dose, né? E hoje eu convidar novamente o meu colega Vitor César. Vitor César, está presente. E aí, pessoal, sou o Vitor César, sou da licenciatura em Física e estamos aqui, né? Muito bem. E o ilustre convidado, né? O projeto também fazendo parte do mesmo projeto. Convidado dessa semana, Cairon Almeida. Cairon, se apresente aqui. Quem é você neste canal? Fala aí, galera. Meu nome é Cairo Almeida, estou aqui também. Esse projeto aí é sensacional, né? Desde já muito grato aí por esse convite. Também sou da turma de licenciatura em Física da UFAM. E hoje, qual que vai ser o tema de hoje, pessoal? Você deve estar se perguntando, né? Depois do hiato que teve a respeito de cargas elétricas, o nosso tema de hoje, que você já deve ter ouvido, campo elétrico, pessoal. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E aí, o que a gente vê na nossa cabeça? Quando eu falo campo elétrico, o que vem na cabeça de vocês? Falem. Cara, primeiramente, né, tipo, para quem tá entrando no assunto agora, quando a gente fala de campo elétrico, o cara, tipo, pode vir na cabeça dele imaginar aquela coisa, uma coisa uniforme, como se fosse um tipo de manto, literalmente um campo, né? Coisa que você tem todo, como se fosse contínuo sempre. Aí o cara pega mais essa parte do elétrico e tenta ficar associando, não sabe muito bem como isso, até entender a definição correta, né? Mas a gente vai discutir mais sobre isso aí, né, Caio? Muito bem colocado aí, como o César falou. Geralmente, quando o cara que não entende física, que ele é leigo no assunto, ele associa aquilo que vem mais próximo dele, certo? E alguém que está iniciando no curso de física, por exemplo, o que ele vai associar para ele entender bastante, para ele entender bacana o conteúdo? O que a gente tem como mais próximo no nosso dia a dia. Qual é o campo que está mais. Que a gente tem mais contato no nosso dia a dia? É o campo gravitacional, né? Provocado pela Terra. Então, geralmente, quando a gente está apresentando o conceito de campo elétrico, a gente faz uma associação com o campo gravitacional. Não que seja a mesma coisa, mas que levem ao mesmo entendimento. Um jeito fácil de tu entender é, por exemplo, tu tem um objeto aqui na mechan física, tu leva ele a uma certa distância da Terra, o que vai acontecer com ele se eu soltar? Ele vai cair. Mas por que ele cai? Porque tem um campo gravitacional interagindo com este objeto, que vai acabar gerando uma força-peso, que aí vai provocar a queda desse objeto. Levando para a parte elétrica agora. Ao invés de um objeto, ao invés da Terra, gerando um campo, agora bora colocar uma carga. Uma carga eletrizada positivamente ou negativamente. Ela também vai gerar um campo. E como é que eu sei que esse campo está ali? Igual como eu fiz com o livro, eu vou colocar um objeto lá, mas que objeto? Uma chamada carga pontual. E aí ela vai interagir com aquele campo da nossa carga geradora. E assim a gente consegue entender melhor o conceito de campo elétrico em si. Muito bem colocada e sabe as palavras colocadas pelo nosso colega Cairo, posto de maneira bem clara. Mas aí o que vocês estão vendo na tela? Um vetor. Eu acho que todo mundo já aqui já está num nível um pouco mais avançado, já consegue saber o que é um vetor. Então, porque é mais um vetor na vida de vocês. O vetor campo elétrico. Esse vai ser o vetor dado pela seguinte equação, que é o campo elétrico. Ele é dado por uma dada força sobre a carga. E aí, eu queria a palavra do meu colega Vitor César para a complementação do vetor, do que seria o vetor campo elétrico. César? Pois é. É, então, galera, pela definição, a gente pode dizer o quê? Que o vetor campo elétrico, tipo, é o quê? Ele é definido como a força elétrica por unidade de carga. Mas o que isso quer dizer? Bom, quer dizer que basicamente a direção do campo elétrico define a direção da força elétrica que surge entre as cargas, entendeu? No começo é realmente um pouco complicado, mas como se for entrando mais e mais no assunto, vocês vão assimilando melhor isso e vocês vão entender melhor. Mas, tipo, o cara também vai explicar para vocês melhor como seria isso, como assimilar melhor isso. Um jeito bom de tu entender, por exemplo, a gente muitas vezes o aluno não está estudando física, ele vê aquela palavra de vetor, poxa, mas
o professor geralmente apresenta a questão só com número, né? Só substitui número. E aí, quando tu pega o vetor como um número, se tirar o módulo dele, tu vai trabalhar só com número e tu não vê a importância do vetor em si. Mas tu quer ver um exemplo fácil de entendimento? Tá eu e o César aqui. Eu tô no Ok Tok aqui falando pro César. César, tá aqui proximidade está da minha casa. Aí o César fala, não, tô aqui na tua rua. Como é que eu faço para chegar na tua casa? Eu falo, César, anda 10 metros. O César vai conseguir me localizar? Não. Por quê? Mas 10 metros para frente, 10 Pra metros frente, para pra trás, trás, pra diagonal, pra sabe, onde? né? Então o vetor entra ali, ele te dá uma direção, um sentido e uma quantidade expressa pelo módulo. Muitos de vocês podem se confundir, porque a gente está acostumado a ver vetor daquela forma no quadro, bonitinho e tal, e não, tipo, saber associar, tirar do quadro e colocar na parte física de verdade, onde se encaixa. É natural isso. Mas como eu tô falando para vocês, vocês vão exercitando isso com o tempo e vai entrar na cabeça de vocês. Vocês vão pegar legal isso. Muito bem, já tocado esse tema, o vetor do campo elétrico, que inicialmente, né, quando vocês foram introduzidos na parte da lei de Coulomb, vocês entenderam que a força era dada por quem? A interação das duas cargas com a permissividade elétrica do vácuo sobre quem? Inversamente ao quadrado da distância, né? Que no caso, se aproximasse as cargas, elas iriam cair ou aumentar dependendo do produto das cargas em relação à sua própria distância. E aí a gente insere dessa parte da lei de Coulomb até chegar à primeira equação, né, que é das equações de Maxwell. E agora a gente vai falar da parte de movimentos de cargas em um campo elétrico, né? Como eu havia falado anteriormente a respeito da lei de Coulomb, o que acontece? Agora a gente vai imaginar como vocês estão vendo aí na imagem, imaginem essa carga agora como uma carga pontual. As dimensões delas são desprezíveis. Mas a interação desse campo elétrico que vocês estão observando aí, que está saindo, essas linhas de campos que estão saindo, vai o quê? Vai causar uma interferência, um deslocamento dentro dessas cargas. E aí que se dá a respeito do famoso vetor campo elétrico. Então, só completando o que o Andrew falou, gente. Então, o que acontece? Em relação ao movimento das cargas, o que acontece? Bom, o movimento das cargas elétricas ocorre quando existe uma diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Sendo que essas cargas seguem do polo negativo para o positivo, né? E como que acontece? Essa diferença de potencial elétrico é o que a gente cotidianamente chama de voltagem, né? Que se mede por unidade de volts. E o cara também vai falar um pouco mais sobre isso agora com a gente. O legal de ter esse entendimento sobre corrente elétrica, provavelmente disso, né? Carga e movimento. Carga e movimento que é nada mais é do que uma corrente elétrica. É uma carga ali, tem várias cargas se movendo, passando determinado tempo, entendeu? E quando a gente entende melhor isso, a gente consegue ver coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, para ter a passagem de corrente elétrica, como o César disse, tem que ter a diferença de potencial. Então, quando o menininho lá, ele está andando com a criança, e a mãe está andando com a criança, e tem um balãozinho, o menino começa a esfregar ali, opa, esfregar meu balãozinho aqui na blusa. Ele não sabe, mas aquilo ali está tritando com o balão e está eletrizando aquele balão. E aí o potencial está sendo muito grande ali, a voltagem vai ficando muito grande. Mas por que o menino não morre de choque? Porque não tem o movimento das cargas. Então, um complementa o outro. Não existe corrente elétrica sem diferença de potencial, entende? Então, aqui agora a gente pode passar para o nosso próximo tópico desse debate aqui. Agora a gente vai falar de um campo de uma carga pontual. Imagine agora a gente estava falando de cargas, né, em movimento, cargas no plural. Agora a gente vai falar de um campo de uma única carga pontual. Como vocês estão observando aqui no GIF do lado direito, o que está acontecendo aí? Essa carga, acredito que esteja positiva. O que está acontecendo com ela? Ela está emanando essa famosa, que vamos chamar aqui, discutir mais para frente, as linhas de campo, no sentido para fora. Mas agora imaginem
que é agora, como você pode observar do outro lado, agora uma carga pontual sentido negativo. O que está acontecendo? Está entrando. Lembra lá quando a gente começou a discutir a respeito de cargas elétricas, a respeito de que os opostos se atraem e que as pessoas que pensam igual aí, o que acontece? Se repelem? Seguindo só uma linha de raciocínio, pessoal, só para vocês entenderem. Aí, alguém gostaria de complementar além disso, a respeito desse assunto? A gente fala muito sobre carga pontual, galera, mas, tipo assim, importante vocês lembrarem que a carga pontual nada mais é do que se trata de uma carga com dimensões desprezíveis. Assim, tu pode ver a aplicação dela em vários campos da física, né? Entre uma deles na famosa lei de Coulomb, como vocês já viram anteriormente, né? Usando nesse sentido, as cargas pontuais também são usadas como carga de teste. Então era mais para a gente não se perder tanto, né? A gente acaba falando de conceito, mas de nome é fácil de se perder. Exatamente, complementando o que o César falou sobre a carga pontual, né, chamada também carga de teste, e outros também chamam sobre carga de prova. Mas para por que ela tem que ser desprezível, as dimensões dela? Porque a gente quer medir o campo elétrico. Lembra que a gente falou lá no início, o campo elétrico e tudo mais? Para a gente poder saber se existe um campo elétrico saindo daquela carga em si, a carga geradora, a gente tem que ter uma prova disso. Então a gente coloca uma carga pontual ali próxima dela e vê como é que ela reage. E a equação que foi dita pelo André justamente foi obtida através de experimentos. Opa, se eu colocar duas cargas aqui e ver a interação que ela ocorre aqui, será que, como foi dito, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, né? O pessoal não acredita isso na vida real, mas na física acontece. Mas será que essa repulsão, será que ela vai ser infinita? Aí o cara chega, bota duas cargas positivas aqui, pô, vai ficar se repelindo para sempre. Nunca mais vão encostar uma na outra, então a carga de atração, né? Como é que a gente sabe disso? A gente só sabe disso testando, colocando a carga geradora e a carga de prova, e a gente vê, opa, se eu afastar aqui, se eu for afastando a distância entre elas, será que vai alterar alguma coisa? E com certeza vai, como foi dito pelo Andrew, a definição do campo elétrico é dado pelo produto entre as cargas, né? Porque a gente está trabalhando com duas cargas, que decai com o inverso do quadrado da distância. Então, quanto mais longe fica, menor vai ser a intensidade desse campo elétrico. Menos elas vão estar interagindo. E exatamente com mais um ponto, né? A gente pode citar aí novamente. Agora a gente vai imaginar, voltando para cá, para a tela principal, a gente vai agora discutir campos de várias cargas pontuais. Agora a gente estava falando de uma única carga pontual, né? Agora a gente vai discutir várias cargas pontuais. Imagine agora vários vetores de campos elétricos apontando. E aí que a gente tem uma jogada que é muito importante, que é o famoso princípio da superposição. Lembra lá do princípio de conservação de energia, pessoal? Que a gente fala a respeito das cargas, que inicialmente tinha todo aquele debate a respeito das cargas positivas, negativas. Respeitam sempre esse princípio, o princípio tanto da superposição, o princípio de conservação de energia, em que nada pode ser destruído. Se existir uma carga positiva, vai existir uma carga negativa para isso. O nosso universo gosta de simetria, então tem que respeitar. A natureza busca simetria, né? Palavras do grande professor Walter. Não sei se ele colou de alguém, mas ele fala isso pra gente, então não sei. Mas aí, cara, o que tu acha sobre essa coisa do princípio da superposição? Pegando o gancho aí, né? Esse princípio de superposição, ele nada mais é do que uma ajuda super grande que a gente tem aí, né? Porque imagina, tu tem várias cargas ali próximas, aí tu quer medir um ponto ali entre elas, e tu quer saber tu quer saber o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico naquele ponto. Imagina se não existisse o princípio da superposição. Como é que seria a dificuldade? Por quê? Porque o princípio da superposição, ele não permite isso. A intensidade daquele campo elétrico naquele ponto vai ser justamente o somatório da participação de cada carga ali. Cada carga não emite um campo elétrico, como a gente viu. Então, cada carga próxima àquele ponto vai emitir um campo elétrico. E a intensidade naquele ponto vai ser o somatório, vai ser a soma de cada participação delas. Então, facilita muito a nossa vida e as coisas funcionam assim, funcionam bem, então, tudo certo. E voltando aqui para a tela principal, antes da gente voltar, né? Aí a gente entra com a outra equação, né? Que
é inversamente proporcional de uma carga Q, agora imaginando com várias cargas, né? Uma carga Q com uma dada carga pontual, multiplicado por quê? Pela permissividade elétrica no vácuo, porque é mais fácil a gente calcular a respeito disso, sobre quem? Inversamente ao quadrado da distância, pessoal. Vetor campo elétrico, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Como vocês podem observar, né, a respeito como a gente falou lá na lei de Coulomb, e a gente volta a falar. E aí agora, para a gente finalizar esse assunto, esse vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito das linhas de força. Beleza, linha de força. Eu acho que todo mundo já viu um desenho representado de, tipo, você tem lá, a linha que começa aqui embaixo, ela vai fazer essa voltinha. Aí é um monte dessas linhas. Isso nada mais é do que a representação da linha de força do campo elétrico, né? Mas o que é a linha de força, né? Aí, bom, tentando deduzir pelo nome, a gente não pega. A gente Mas pode mudar também para a linha de campo, né? Que linha de tá campo. falando de campo, então. De campo chato para poder. Aí, o cara vai explicar pra gente agora como funciona melhor isso. Com certeza. A linha de campo, ela não é um vetor em si, mas ela representa, como o César disse, o nosso campo, então a nossa força, como elas interagem. Como é que a gente consegue ver? Como é que elas funcionam? Como foi mostrado no slide anterior, se eu colocar uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui, qual é o desenho que vai fazer? Se tu for ver lá no slide, tem lá as linhas de campo mostrando como é que é o campo naquela região. E como é que eu faço para ver isso na vida real, né? O jeito mais próximo que a gente tem é aquele experimentozinho lá, né, a palha de bombril? Isso. Pega o ímã, pega a palha de bombril, bota em cima do papel. A gente tá falando aí de outros tipos de campo, pessoal. Que Exatamente. a apresentação que eu falava lá pra frente mesmo. Feito dos campos. Dando gostinho de quero mais, né? Um gostinho de quero mais pra acompanhar os próximos vídeos. Ativa esse sininho aí. Mas, pra quem tiver curiosidade, o experimento consiste basicamente você pegar a palha de bombril, né? Deixar ela bem pequenas partículas, cortar. Você chegou a queimar, não, né, Cairo? Chega, queimar. Queimar. Pra ficar tipo uma limalha, a famosa limalha de ferro. Limalha de ferro, exatamente. Aí você pega e joga ela por cima de um ímã. Ou então você coloca ela em cima do papel e coloca o ímã por baixo e você vai movimentando assim, ó. Você vai ver o comportamento da malha de ferro. Isso já é um assunto mais lá na frente. Mas para quem tiver curiosidade pode brincar aí. Da gente citar, né, terminar aqui, pessoal, por curiosidade, a nossa querida Terra é um grande ímã, hein, pessoal? É isso, hein? O efeito da aurora boreal aí, hein? Tem que estudar física pra te entender isso aí, hein? Coisas que vocês verão nos próximos vídeos do canal. O papo tá bom demais, pessoal, mas infelizmente a gente encerra mais um vídeo de hoje sem antes agradecer aos meus colegas aqui, Vitor César, mais uma vez presente, ao meu caro amigo, meu grande amigo, Cairo Almeida. A história desse cara é incrível. Grande ama. Cairo Almeida está presente. Ele tá presente? Vai divulgar alguma coisa, Cairo? Instagram, alguma coisa do tipo? César não quis divulgar. Instagram aí, hein? Cairo Underline Almeida, hein? Pode seguir lá, hein? Já pegando o gosto do Instagram. Seguinte, pessoal, a gente tá com o Instagram do Física de Boteco agora. E a página tá começando, mas a gente vai postar várias curiosidades sobre física, sobre físicos brasileiros. Acreditem ou não, o Brasil tem muita influência na física. E segue lá, Física de Boteco. Vamos ter, sei lá, dúvidas, manda lá no direct que a gente vai responder sempre que possível. Curtam, comentem, compartilhem, façam o possível para esse vídeo chegar ao coração de mais pessoas, que faz só agregar mais ao canal, pessoal. E com isso, né, antes de tudo, de finalizar o vídeo, se inscrevam no canal, porque vai rolar mais vídeos essa semana, teremos mais participações de mais gente aqui. Comenta aí, volta, Cairo. Vai ter quadros novos, né, Andrew? Quadros de experimento. Novos de física. Convidar aqui. O Cairo foi só o primeiro, pessoal, então a gente só tem a agradecer aqui. E com isso a gente fecha o vídeo de hoje. É isso, pessoal. Eu vou agradecer. Tchau e até a próxima. Falou, pessoal.